6 já está aqui nos nossos estúdios. Amina Abreu, seja bem-vinda com as notícias da Metrópole de Campinas. Naquela nossa atualização diária dos casos da Covid-19, nós estamos acompanhando desde o início da pandemia a evolução da doença no nosso país, estado de São Paulo e, claro, no município de Campinas. Bom dia, Mirna. Bom dia, Gabriel. Bom dia a vocês de casa. Olha, de acordo com o Ministério da Saúde, até esta segunda-feira são 6.087.608 casos da Covid-19 no país, sendo 169.485 óbitos. E fica aqui as condolências da TV Câmara Campinas. Agora, no estado de São Paulo, nós temos 1.210.625 casos da Covid-19 e são 41.276 óbitos. Nós vamos falar agora da região metropolitana de Campinas, também dados atualizados até esta segunda-feira. E olha só, são 95.819 casos confirmados da doença, sendo Campinas com 41.550 casos, de acordo com a Secretaria de Saúde, que tinham os números até a última sexta-feira, são 392 casos a mais, porque nós não tivemos atualizações no fim de semana. Indaiatuba vem na sequência com 8.585 casos, Sumaré 6.949, Santa Bárbara do Oeste 6.502 e Americana 6.448. Na sequência aparecem Hortolândia, Paulínia, Valinhos, Vinhedo, Itatiba e ainda nós temos as cidades de Cosmópolis, vamos lá, outra tela, Montemor, Arthur Nogueira, Jaguariúna e Nova Odessa. Na sequência, cidades que têm menos de 1.000 casos. Engenheiro Coelho, com 947, Santo Antônio de Posse, 927, Pedreira, 668, Olambra, 480 e Morungaba, 194. Em relação aos casos na cidade de Campinas, preocupa bastante, né? 392 casos a mais, mesmo que você tenha um tempo aí de sem atualização durante o fim de semana, mas prova que a doença ela continua circulando, né? De sexta-feira para segunda-feira, o período é muito curto para nós termos 392 casos, então nós precisamos intensificar os cuidados porque a doença ela está aumentando no município de Campinas. Sim, agora nós vamos falar dos óbitos em nossa região. São 2.967 vidas perdidas para a Covid-19. Campinas registra até esta segunda-feira 1.355 óbitos. Na sequência aparecem Sumaré com 261, Indaiatuba com 242, Santa Bárbara do Oeste com 199, Americana 171, Valinhos 170 e Hortolândia 160. Na sequência, cidades que têm menos de 100 mortes, né, devido à Covid-19. Paulínia, Nova Odessa, Cosmópolis, Montemor, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse. E as únicas cidades que têm menos de 10 óbitos são Pedreira com 9, Morungaba com 4 e Olambra com 3 óbitos. Cidades que estão lidando muito bem com a pandemia, sempre ficando nas últimas colocações, que é o que todo mundo gostaria de estar, né? Com pouquíssimas mortes confirmadas. E só provando que essa doença ela não escolhe uma faixa etária, nós tivemos uma morte no município de Campinas, um homem apenas 50 anos que não tinha outras comorbidades, então é uma doença que ela atinge muitas faixas etárias, que nem 50 anos é uma pessoa considerada jovem hoje em dia e mesmo assim faleceu dessa doença. Então, precisamos tomar muitos cuidados, continuar utilizando a máscara, distanciamento social, álcool em gel, lavar bem as mãos. Eu sei que está todo mundo cansado, todo mundo está querendo se reunir, fazer festa, mas ainda não é o momento. Olha, lembrando que inclusive esse óbito foi no dia 14 de novembro e nós temos aí 14 óbitos ainda em investigação. Então, é preciso aí essa confirmação para a gente saber o índice de óbitos aqui na nossa cidade. Como você disse, um homem de 50 anos que não tinha nenhuma doença, nenhuma outra doença. Era uma pessoa saudável, né? Vamos falar um pouquinho também sobre a ocupação dos leitos aqui no município de Campinas. Até esta segunda-feira, nós tínhamos 56,3
98% dos leitos ocupados. Nós temos, de um total de 176 leitos de UTI, 100 estavam ocupados. Lembrando que até o momento nós temos 176 pessoas que são 22 a menos que na última sexta-feira que estão internadas. Temos ainda as pessoas 143 em isolamento familiar. Na última sexta-feira eram 430. E olha só, quando a gente fala dessas ocupações, no SUS municipal, que é a rede Mário Gatti, nós temos 64 leitos, dos quais 48 ocupados. No SUS estadual, que é o HC da Unicamp, 30 leitos, 7 ocupados, então um índice baixíssimo, aí 23,3% de ocupação. Só que quando a gente fala da rede particular, 82 leitos disponíveis. Então, a gente percebe que a rede particular, mais uma vez, no último número, a gente falou em 72, né, Gabriel? Exato. Então, eles colocaram mais 10 leitos à disposição, dos quais 45 ocupados, o que equivale a 54,9%. Então, quando a gente começa a analisar esses números e até essa flexibilidade da rede particular, mas a gente observa que eles aumentam a oferta de leitos, conforme também o aumento de internações pela Covid-19. Infelizmente, a demanda está aumentando, né? Então, por isso que aqueles leitos que estavam para cirurgias eletivas estão retornando aos casos da Covid-19. Ainda falando sobre esse assunto, Minabreu, da Covid-19, a Vigilância Sanitária aqui de Campinas foi fiscalizar alguns estabelecimentos na cidade de Campinas e precisou fazer algumas autuações. Em quais bairros isso aconteceu? Olha, entre os dias 19 e 22 de novembro, aconteceram fiscalizações nos bairros Taquaral, Jardim Eulina, Jardim Aurélia, Chapadão, Bonfim e também em alguns bares do Cambuí. Foram ações pela Devisa, olha, eles checam inclusive questões de aglomeração, também se as pessoas estão usando ou não máscaras, foram restaurantes, lojas de roupas e outros tipos de comércio também. E nessas autuações foram observados o descumprimento dos decretos que tratam da questão da Covid-19 em nossa cidade, como alguns lugares tinham aglomeração sim, outros, permissão de clientes sem máscaras dentro desses estabelecimentos. Então, como essa situação são contrárias ao decreto, os estabelecimentos foram multados em 400 UFICs, que são unidades fiscais de Campinas, que hoje equivalem a R$ 1.446,44 por infração e, em caso de reincidência, esse valor dobra. Lembrando que você, cidadão, pode inclusive denunciar algum estabelecimento que não esteja cumprindo as determinações através do telefone 156 da Prefeitura. E faça essa denúncia. Você em casa que percebeu que algum comércio não está respeitando o distanciamento, algum funcionário não está utilizando máscara, faça essa denúncia. Nós vivemos em sociedade, nós precisamos cuidar do nosso entorno. Minabreu, alguns comerciantes estão reclamando de falta de iluminação no centro da cidade. Isso é uma preocupação para os comerciantes da área central, justamente porque nós estamos para iniciar aí o período de vendas pré-natal. Então, olha, de acordo com eles, existe um problema, principalmente na esquina das ruas José de Alencar com a Costa Guiar. E esse problema já foi levado à CPFL para que se resolva, justamente porque, de acordo com esses comerciantes, a falta de iluminação tem gerado furtos e assalto a lojistas, funcionários e clientes, colocando aí em risco a integridade física de quem passa por esse local. Minabreu, a gente sabe que a região metropolitana aqui de Campinas é uma rota para o turismo, né? Muitas pessoas procuram essa região, vai em busca de trilha, vai em busca de mato, quer ver animal, quer tirar foto. Por conta da pandemia, isso não dá para ser feito, mas existe uma possibilidade de uma forma online. Isso mesmo, e o lançamento vai ser neste dia 25, ou seja, amanhã. A região turística Bem Viver vai falar justamente desse plano diretor regional para o turismo aqui na RMC. Então, vão ser uma governança proposta para 7 cidades: Americana, Campo
Campinas, Elias Fausto, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré, que conta aí com uma população de mais de 2.184.000 habitantes, para que essas cidades participem desse circuito de turismo. A ideia é também que, por meio das suas secretarias de Turismo e Cultura, as cidades participem em parceria com o Senac de Americana. Foi um trabalho feito durante 2 anos e agora cada cidade vai apresentar aí o que pode contribuir para o setor turístico de nossa região. Falando um pouquinho agora sobre o comércio, né? Sobre compra e venda, as exportações aumentaram aqui na nossa região? Aumentaram sim, mas olha só, Gabriel, a gente precisa dar uma ponderada. De acordo com o Observatório da PUC Campinas, a venda de automóveis para o exterior por montadoras aqui da região metropolitana de Campinas cresceu 176,6% em outubro, comparando ao mesmo mês do 2019. Ela trata aí de uma recuperação do setor no 4º mês consecutivo e contraria o panorama geral até em outras áreas aqui na nossa região. Em outubro, nós exportamos mais de 317 milhões de dólares e aí a gente vai pensar nesse período. Por outro lado, nós tivemos aí uma queda na importação. Foi importado 19,2% a menos que no ano passado. Essa variação negativa é aplicada pelas quedas de compra de peças e acessórios de veículos, compostos heterocíclicos de nitrogênio, agroquímicos, aparelhos elétricos e circuitos eletrônicos. De acordo com o Observatório da PUC, que esses números são dados pelo Ministério da Economia, esse cenário indica uma queda de atividade para a maioria dos segmentos da indústria, sobretudo os ligados à fabricação de eletrônicos e aparelhos telefônicos. Ou seja, se não fossem as exportações dos veículos, nós estaríamos aí em uma queda muito maior, porque foi essa exportação de veículos que alavancou a nossa região. Sem sombra de dúvidas, né? Setor automobilístico bastante afetado durante esta pandemia, muitas pessoas ficando em casa, não optando por troca de veículos, por compra, crise financeira, então, sem sombra de dúvidas, setor afetado. Mina Abreu, amanhã muitos bairros aqui da cidade de Campinas vão ficar sem água, então é importante hoje poder acumular para não ser prejudicado no dia de amanhã, né? Isso mesmo. Agora as obras de melhoria acontecem ali na região do Jardim Nova Esperança. E por isso, para essa interligação de redes da Sanasa, nesta quarta-feira nós teremos a interrupção das 8 da manhã às 5 da tarde nos seguintes bairros: Núcleo Residencial Princesa do Oeste, Jardim Rocim, Jardim Monte Alto, Parque Novo Mundo, Jardim Nova Esperança, Núcleo Residencial 3 Estrelas, Chácaras São Judas Tadeu e Jardim Florense 2, tudo ali na região do Campo Grande. Então, as pessoas devem fazer hoje, como você mesmo disse, Gabriel, a reserva de água para usar nesta quarta-feira. Mas apenas para amanhã, não é para reservar água para a semana inteira, né? A água não é um serviço ilimitado, então é importante. Apenas das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde você não vai ter água, então acumule a sua água, faça uma conta, né? Precisa lavar louça, preciso utilizar para o banheiro, preciso lavar roupa e já vai parando por aí. E parte do Jardim Satélite Íris também será afetado. Não o bairro todo, mas tem uma parte que justamente faz aí, digamos que divisa com esses bairros, essa área também será afetada. Falando um pouquinho sobre educação agora, para as pessoas que moram na cidade de Sumaré, tem criança em casa até 6 anos de idade, tem como ainda fazer inscrição? Tem sim, a gente já falou no início da semana passada também, sobre algumas cidades que têm aí estendido esse prazo. E Sumaré também, continuam abertas as inscrições para as vagas remanescentes da educação infantil, que vai de 0 a 6 anos. Inclusive, essas vagas continuarão abertas enquanto ela não for preenchida a lista de pretendentes dessas vagas. Então, se você quiser saber, olha, inscrição online exclusivamente
por conta da pandemia da Covid-19. Você entra no site www.sumaré.sp.gov.br e lá tem todos os documentos que devem ser encaminhados, formulário de inscrição, para que você possa então colocar depois, aí mandar para a prefeitura e eles vão dizer qual é a escola, de acordo com o seu endereço, que o seu filho ou a criança que você for responsável vai estudar. 0 a 6 anos, hein, gente? Para os moradores da cidade de Paulínia, que vizinha na cidade de Campinas, que tem uma bastante audiência aqui, o Câmara Total, os habitantes de Paulínia, que quiserem pedir isenção do IPTU 2021, existe essa possibilidade? Existe, olha só, aposentados, pensionistas e mulheres que são arrimo de família podem fazer a inscrição para a isenção do IPTU de 2021. Até o dia 4 de dezembro, pode comparecer ao Paço Municipal em Paulínia para fazer essa inscrição, essa solicitação, na verdade, trata-se de um recadastramento. Então, mesmo que você já tenha essa isenção, deve ir à prefeitura para se recadastrar. Ele é obrigatório o uso de máscara para ir ao Paço também. E o benefício é garantido por uma lei municipal da cidade. Mais dúvidas? Anote aí o telefone. 3874-5643. Você que é morador de Paulínia. Aposentados, pensionistas e mulheres arrimo de família. Mina Abreu, hoje é dia 24 de novembro, mas já tem clima de Natal pela cidade. Já tem, e esse ano diferente também. A gente vai ter aí um espetáculo hoje, a partir das 8 horas da noite. Inclusive, o Rubens Morelli falou na última sexta-feira no Cultura Total, já adiantando a você, telespectador, que gosta de ouvir uma cantata de Natal. Antes, esse evento era presencial, a gente já teve aí, ali na Faculdade Mackenzie, na Avenida Brasil. Só que este ano nós vamos ter essa cantata online, chamada de Natal, um grito de paz, em uma parceria do Centro de Ciência e Tecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Campinas, com apoio da Prefeitura Municipal. Olha, o programa vai reunir vídeos dos melhores trechos de edições anteriores, músicas inéditas executadas por 16 vozes do Grande Coral Campinas e um vídeo mosaico composto por 100 coralistas com o objetivo de transmitir amor e arte. E tudo isso hoje, a partir das 8 horas da noite, no YouTube da TV Mackenzie. Então, você que antes ia presencialmente assistir ali na faculdade, a gente teve no último ano, inclusive, os cantores desse coral, cada um em uma janela do Mackenzie. Esse ano, tudo via online a partir das 8 da noite. Estamos adaptando até o Natal, né? Mas não tem jeito. A gente acompanha, então, hoje a partir das 8 horas da noite, de forma virtual, cada um na sua residência, junta a família ali de casa e assiste a cantata de Natal, então. Sem perder o clima do Natal e esse grande momento, apesar de não podermos estar todos juntos, como muita gente gosta de assistir espetáculos, de ir ao shopping, levar o filho para falar com o Papai Noel. Este não é o momento. Exatamente. Mina Abreu, muito obrigado, então, pelas notícias da Metrópole. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo. Tá bem, daqui a pouco eu volto contando tudo sobre a pauta que foi publicada nesta terça-feira. Combinado.